Oi pessoal, bem-vindos aqui ao canal Peteia Brinquedos de Pano. Tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, eu sou a Rita e quero te convidar a participar aqui do canal e assistir semanalmente todas as nossas aulinhas, tá? O canal, ele na verdade, ele é voltado para o público, né, neonatal, infantil. A gente mostra aqui várias aulinhas de como fazer desde naninhas, brinquedinhos sensoriais, bonecas e itens para o bebê. No caso, a nossa aulinha de hoje vai ser uma pantufinha para compor um kitzinho para menininho, para bebezinho. Vocês já vão ter visto aí no canal, tem aula no canal desse babadorzinho com a estampinha de abacaxi, com o forrinho aqui em jeans reciclado, e hoje nós vamos fazer uma pantufinha para combinar com isso. Então, bora que nós vamos começar a nossa aula. Opa, deixa eu pôr meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Bom, esse babadorzinho aqui, vocês já vão ter a aula aí no canal. Super fácil de fazer, ele não tem nem prendedor para o fechamento. O fechamento ele é feito, nós fizemos uma casa num dos lados da abinha aqui, e no outro nós fizemos um pouquinho maior aqui, ó. Você coloca essa parte maior na casa e ele fica fechado. Não tem perigo de cair, lógico que se a criança puxar vai cair. Mas até é seguro para ela não se sufocar essas coisas, porque se ela puxar ela vai conseguir abrir. Então aqui está o nosso babador. E eu estou usando então o mesmo tecido do abacaxizinho. E estou usando também o jeans para a gente fazer o forro do nosso sapato. Como é um tecido, né, de algodão fino, o que eu usei? Eu passei na volta toda, em todas as partes do sapatinho, do tecido de abacaxi, eu colei uma entretela termocolante. É uma entretela não tecido, tipo TNT, com cola. Você encontra em loja de tecido, armarinhos. Eu passei para deixar ele um pouquinho mais durinho, tá? E a parte de trás da nossa pantufa, eu peguei um tecidinho amarelinho para fazer um composê. E a gente vai precisar também de 2 pedacinhos de elástico para dar um franzidinho no calcanhar do bebê, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, a gente vai juntar direito com direito aqui. Os 2 pés. E vamos juntar também a parte do peito do pé. Direito com direito. Nós vamos passar uma costurinha reta. Aqui. E aqui. Tá? Eu vou passar as costurinhas e volto com vocês. Bom, passamos então uma costura em todas as partes aqui, que eu falei pra vocês. Eu gosto de tirar todos os excessos de linha pra não atrapalhar aqui na hora que a gente tá fazendo. São peças bem pequenininhas. Ai, muita linha começa a me dar desespero. Então vamos tirar aqui. E agora o que nós vamos fazer? Nos 2 casos também. A gente vai vincar bem na costura. Eu vou colocar um alfinetinho aqui. E a gente vai casar muito bem aqui, ó.
Vou até colocar os alfinetes do lado de cá. Porque nós vamos passar uma costurinha prendendo os dois tecidos, tá? Pra na hora que a gente for montar o sapatinho, não correr o risco de um tecido ficar pra fora. Então, nós vamos passar nos dois pés uma costurinha aqui, na beiradinha, e já vamos aproveitar e passar uma costurinha bem rentinha aqui. Se vocês quiserem fazer zigue-zague, aí o que vocês quiserem. Nós vamos fazer isso nos dois sapatinhos, nas duas plantas de pé, né? Aqui. Só. E aqui. E aqui, pessoal, nós também vamos dobrar bem na beiradinha. Opa. Eu vou passar aqui que saiu um pouquinho. Eu vou arrumar aqui, porque senão a gente vai ficar com defeito. Tá vendo que, ó, na hora que eu passei ficou um pouquinho descosturado, ó, um pouquinho pra fora? Eu vou arrumar aqui, tá? Ó, pessoal, consertei aqui então. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dobrar bem na costurinha. Também vamos grudar aqui, ó. Unir tecido com tecido. E nós vamos fazer também a mesma coisa. Unir aqui embaixo, né? E nas laterais. Porém, aqui, nós vamos fazer uma costura, deixando uma margem maior. Por quê? Nós vamos passar o elástico. Então, só para vocês verem, ó, o elástico, esse aqui é de 5 milímetros, acho, tá? Então, a gente vai ter que passar uma costurinha de mais ou menos 1 centímetro aqui, tá? Para o elástico poder correr. Então, não é na beiradinha como aqui. Aqui a gente vai deixar uma canaleta para passar o elástico, tá? E aí a gente vai costurar o resto. A gente não vai costurar desde cima. A gente vai ter que deixar aberto para poder entrar o elástico. A canaleta, aí daqui para cá. Aí aqui nós vamos fechar, e essa costura a gente vai vir até onde a gente fez a canaleta. Deixando um buraco aqui e um buraco aqui. É isso que iremos fazer nos dois lados. Então aqui, a gente vem aqui, une. Essa costura aqui que a gente vai fazer para unir os tecidos, na verdade é uma costura de segurança, porque a gente vai ter que prender esses dois tecidos na solinha do pé. O jeans é um tecido meio traiçoeiro, porque ele esgarça muito. Então, além de a gente ter a certeza que os dois tecidos vão estar juntos na hora da gente montar a solinha, não corre o risco do jeans, como é que eu diria? Esgarçar, desfiar. Então, só deixa eu... Então, eu vou passar em uma desses pezinhos para vocês verem, e depois eu passo nos demais. Então, ó, eu vou vir aqui. E eu vou passar a costura, reverso na ida e na volta.
bem aqui na beiradinha. E vou passar uma costurinha só para segurar os dois tecidos. Bem na beiradinha, tá, pessoal? E agora a gente vai vir até aonde a gente fez a valetinha aqui. Pronto. Então, só para mostrar para vocês. Deixa eu tirar os fios. Então, nós temos aqui, ó, o espaço para passar o elástico e temos os tecidos costurados, ok? Eu vou fazer isso nas outras e aí eu volto com vocês pra gente começar a montagem do sapatinho. Elástico. Bom, pessoal, fiz a costura de segurança em todas as peças, né? Nas 4 peças aqui. Agora a gente vai ter que passar o elástico aqui. A gente pode passar ou com uma agulha bem grossa, aquelas agulhas de bordar, né, de tecelagem. Desculpa. Ou um alfinetinho de segurança pequenininho. Eu vou passar com a agulha, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou pegar uma agulha mais grossa que caiba o elástico. Poxa, peraí, que aqui não tá entrando. Peraí, então vai ter que ser um alfinetinho mesmo. Ó, vai ser um alfinetinho de segurança, tá? Esse aqui é o menorzinho que tem. Vou prender aqui no elástico. Vou colocar aqui. E a gente vai se não tiver o elástico, você pode colocar uma linha bem grossa, uma linha de bordar, ou mesmo um pedaço de lã. Você dá um ponto no elástico, coloca numa agulha e puxa, tá? Ó, pessoal, tá aqui, vou deixar um pouquinho de cada lado, porque a gente vai passar uma costurinha do lado primeiro, vou deixar aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Ó, note que eu cortei o elástico um pouquinho maior do que o tamanho da peça. Eu vou depois passar uma costurinha aqui, aí a gente vai dar uma leve franzidinha e passar outra costurinha aqui pra prender, tá? Mas isso eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Podemos dispensar o alfinete. Então, agora, ó, eu cortei os dois no mesmo tamanhinho.
Então, eu vou passar uma costurinha aqui, com ponto reverso, nos dois lados, tá? Nas duas partes. Gosta. Pra garantir, eu vou dar uma outra passadinha, tá? Porque depois que... pra não soltar mesmo. Agora a gente vai cortar aqui as linhas e o excesso do elástico. Mesma coisa aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? A gente vai dar uma franzidinha aqui, ó. Não muito, tá? Uma franzidinha. Assim. Tá? E a gente vai passar a costura aqui. Deixa eu deixar aqui. E a gente vai fazer esse do mesmo jeito. Deixar do mesmo tamanho. Então, a gente vem aqui. Vem aqui. Toma. Os dois estão sem esticar, os dois estão do mesmo tamanho. Então, a gente vai passar a costurinha aqui. Agora, pessoal, nós vamos unir a planta do pé com a parte do calcanhar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, direito do calcanhar com o avesso da parte de cima do pezinho. E a gente vai colocar um alfinetinho aqui e vai passar uma costurinha. Eu costumo passar em cima daquela primeira que a gente fez, tá? Então, eu vou colocar aqui. E vamos colocar esta daqui. Aqui. A gente vai pôr um alfinete aqui. Aquela parte eu coloquei muito, eu vou mexer. Antes da gente costurar, a gente vai dar uma medidinha aqui com a solinha do sapato, tá? Pra ver se a gente colocou
do ladinho certo, do tamanho certo. Então, eu vou pegar, opa, eu vou pegar a solinha aqui, só pra, porque a gente vai colocar a solinha, né? Tá? É isso mesmo. Então, a gente vai passar a costurinha aqui e aqui. Se vocês acharem mais fácil, primeiro passar de um lado, antes de prender o outro, ok. Então, eu vou vir aqui. Em cima de onde a gente passou, eu vou passar a costurinha. Ponto reverso, tá, pessoal? E agora a gente vai passar do lado de cá. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, do outro pé, desculpa. Então, aqui tá o pezinho, a parte de cima. Planta do pé, né? A parte da planta do pé, tá? Eu vou costurar essa e volto com vocês também, tá? Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o meio da sola do sapatinho, do tecido principal, tá? A gente vai achar a mesma coisa com a planta do pé. A gente vai achar o meio e dar um picotinho. Aí o que nós vamos fazer? Direito com direito, picotinho com picotinho. A gente vai colocar uns alfinetinhos prendendo. Tomando cuidado, pessoal, para os dois tecidos estarem bem certinhos, tá? Então aqui, ó, vou pôr outro alfinete. Agora eu venho aqui, ó, picotinho com picotinho. Vou pôr um outro alfinete aqui. E agora a gente vai prendendo a volta inteira. Tomando cuidado para tecido com tecido, tá? Isso é o segredo de fazer um sapatinho. A gente vem aqui. Eu acho que nessa aulinha eu ainda não comentei, mas todos os sapatinhos nós vamos cortar no risco, tá?
E toda costura que a gente fizer vai ser sempre a mesma posição da agulha, para não ter erro na hora de uma costura ficar maior que a outra e uma parte não se encaixar na outra. Então a gente não muda a agulha na hora que a gente tiver a posição da agulha na máquina, na hora que a gente fizer a costura. Então, ó, aqui, vamos vir aqui. Eu vou costurar alfinetado mesmo. Se você preferir, confesso a vocês que os meus primeiros sapatinhos eu alinhavava antes para ficar mais fácil na hora da costura. Então, se você achar melhor, você passa um alinhavo a volta inteira e tira os alfinetes, tá? Que lá, claro, isso aí ajuda um pouquinho, né? E agora, com muita calma, nós vamos passar uma costurinha na volta inteira do nosso sapatinho. A volta inteira, tá? Eu vou passar em um para vocês verem. Então, vou vir aqui. Eu já vou tirando os alfinetes. E aí, bem devagarzinho, tá, pessoal? Não precisa ter pressa. Não demora mais que 1 minuto pra gente fazer essa costura. Eu digo que é pra costura não sair do lugar, a linha não sair do lugar. Deixa eu tirar o alfinete, que vai atrapalhar aqui. Vamos conferir se tá tecido sobre tecido. Pessoal, nós vamos entrar aqui para costurar uma parte mais grossinha, né? Porque são 4 camadas. Então, a gente faz com devagarinho para não ter problema de quebrar agulha, essas coisas, tá? Aqui. Vou tirar o alfinete também. Aqui eu vou puxar um pouquinho, porque o tecido da planta do pé tá um pouquinho para fora. Então, ó, coloquei aqui para ficar direitinho. Ó, fiz a curva. Vou levantar aqui um pouquinho, tirar essa dobrinha daqui, ó. A mesma coisa aqui que tá grossinho, então a gente vem mais devagarzinho. Não precisa vir com tanta velocidade. E acabou. Então, quero mostrar. Olha.
tudo costuradinho. Vou deixar esse aqui esperando, porque eu vou fazer o outro e depois eu volto pra gente finalizar, tá? Pessoal, agora falta apenas colocarmos a solinha no sapatinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós estamos com o lado do avesso, né? Do sapato. Só que a gente vai colocar o direito da sola, tá? O tecido do lado direito da sola. E em cima aqui, do mesmo tecido do forro, e nós vamos nós vamos costurar dessa forma mesmo. Então, ó. Vou prender então aqui. Vou prender aqui. Aqui no calcanhar a gente dá assim umas assentadinha para não fazer preguinha na hora que a gente for passar a costura. Então eu já vou colocar aqui, ó, tomando cuidado para não fazer preguinha. Então eu venho aqui. Aqui, a gente prende assim. Colocar aqui pra dentro. E aqui também, ó. Ajeitar todo o tecido. Como o jeans é um pouco grossinho, né? Então faz um pouquinho de volume. Então a gente coloca tudo aqui pra dentro, pra não fazer preguinha na hora de passar a costura. E eu quero repassar umas coisas com vocês antes de eu costurar aqui. Lembrando que todo o corte das peças em tecido vai ser no risco, ok? Quando vocês forem fazer a costura de juntar a sola com a planta do pé, usar sempre a mesma distância da agulha, tá? Pra não dar erro na hora de juntar as peças. Porque se você tá costurando no corte, você tem que costurar com a mesma distância da agulha. A única vez que você pode mudar a distância na agulha é para colocar o forrinho da sola. Por quê? Ou você vai passar uma costura exatamente em cima da primeira costura que você passou, quando você uniu a planta com a sola do pé, ou você vai passar ela um pouquinho para dentro. Por quê? Para a primeira costura não ficar aparente na hora que você desvirar. Tá aqui, olha. Eu já costurei o outro. A gente não vê a primeira costura que a gente fez, porque eu costurei um pouquinho para dentro, tá? Ó, esse daqui já tá prontinho. Então agora nós vamos passar uma costura aqui. E uma outra coisa muito importante, na hora que você for colocar o forro da sola, a gente tem que deixar pelo menos uns 3 dedos de abertura para desvirarmos o sapatinho, ok? Então eu vou na máquina, eu vou passar uma costura na volta inteira, começando aqui e terminando aqui, porque por aqui nós vamos desvirar ele.
Ponto reverso no início e no fim, tá? Não precisaremos mais da máquina. Tiraremos o alfinete e vamos desvirar o sapatinho. Então, a gente vai vir aqui, vai desvirar o sapatinho. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Vocês devem notar que eu faço, todas as peças que eu faço aqui, eu costumo fazer costurando em linha branca. Até para dar um destaque, vocês verem como é que sai a costura, aquela coisa toda. Lógico que vocês fazendo uma peça para presentear, para vender, usar sempre a linha da cor da peça, tá? Então, aqui, para não ter que ficar trocando de linha toda hora, né? Que isso a gente sabe que leva um tempinho, né? Então, é mais fácil eu costurar tudo com a mesma cor. E também ajuda a fazer a distinção na hora que a gente passa as costuras. O que nós vamos fazer aqui, galera? Olha, o sapatinho a gente já virou, isso aqui é o avesso dele. A gente pode cortar aqui, ó, o excesso. A gente vai cortar o excesso daqui e vai cortar. Aqui não tem muito excesso, ok. E agora a gente vai pegar uma... Voltando aqui, pessoal, essa é a abertura que nós deixamos para desvirar o sapatinho, né? Esse aqui é o lado interno do sapatinho. A gente vai fechar com pontinhos invisíveis. Aqui no canal tem uma aulinha minha explicando como fazer. A gente vai pegar ó, uma linha da cor aqui no caso, tá? Eu peguei pra deixar bem arrematadinho, não vai dar nem pra ver a costurinha. A gente vai fechando essa aberturinha aqui. Isso vai ficar pelo lado de dentro, então vai ficar imperceptível aos olhos do bebê. Eu aqui usei o tecido, né, de algodão e o jeans, mais para compor com o babador que já estava pronto. Mas essa pantufinha, o ideal é fazer ela com soft, microsoft, o tecido principal, ou soft ou microsoft, ou atualhado ou moletom, ou tecido de algodão, tanto a sola quanto a planta do pé, tá? Aqui, como eu tinha o mesmo tecido, eu falei, vou fazer um kitzinho. A gente arremata aqui, coloca a linha pra dentro e o sapatinho tá pronto. Olha, esse daqui, é lógico, é um conjuntinho pra menino, né? A pantufinha, né? Tem mais carinha de menino, mas se você quiser fazer pra menina, nada impede de colocar uma flor, de colocar um laço, tá? Um botãozinho decorado. E aqui está o nosso sapatinho. E aí, gostaram da aulinha? Vocês viram que tem um modelinho novo de sapato, então eu já dei alguns aqui. Vocês podem variar bastante. Eu também passei algumas opções de babador, de bandana, mais redondo, dei o do patinho, depois eu passei também do porquinho. Então aqui vocês têm bastante opções para poder variar aí os kits de vocês, tá bom? Então, eu sempre falo aqui no canal que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E eu conto com vocês semana que vem na nossa nova aula, ok?
Um grande beijo para todos e até lá.